Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula então de interpretação de receita. Essa parte aqui ela é muito importante, por quê? Porque é o início da venda, é o início do teu cliente chegando, é o primeiro contato, é aqui que tu já ter que demonstrar autoridade para o seu cliente. Por que isso? Porque até então quem é a autoridade é o profissional que está fazendo a prescrição desse seu cliente, né? O especialista, antes de chegar em você, ele fez uma avaliação e ele determinou qual é a necessidade do seu cliente. Quando ele chega em sua loja com a receita, ele espera que ele resolva. E para que isso aconteça muito bem e que você mostre para o seu cliente que você conhece do assunto, que você também é autoridade, você precisa interpretar o que está escrito aqui. Porque se você não tem esse conhecimento, já começa com problemas, né? A venda ela já não flui, você passa insegurança para o seu cliente, possivelmente ele não fecha a venda, ele vai te pedir um orçamento porque ele quer pensar, ou pior ainda, vai acontecer, vai fechar o negócio e vai ser uma venda que não vai ser de sucesso, porque não vai ser a lente correta, não vai dar o resultado estético, enfim, a gente pode ter vários problemas. Então, por isso é super importante que nós interpretemos a receita de maneira correta, para que nós saibamos como conduzir a venda a partir da receita. Eu te diria que quando eu falo de vendas e técnicas de vendas, a interpretação da receita ela já começa antes disso aqui, antes de eu pegar a receita. Porque você precisa conhecer o perfil do seu cliente. Cada ametropia que vai estar escrito por aqui, ela determina uma informação muito importante do teu cliente para você. Quais são as dificuldades? Por exemplo, o míope, ele não enxerga de longe. É aquela pessoa que está fechando os olhinhos para enxergar, é aquela pessoa que está perdendo o ônibus, é aquela pessoa que não consegue ler o que está escrito aqui numa certa distância. Míopes. Hipermétropes têm dificuldade de perto. Não consegue ler, fazer crochê, tricô, bordado, sei lá, qualquer coisa que relacione a atividade de perto. Leitura, livros, revistas, enfim, tudo isso são dificuldades de perto. Presbitas, presbiopia. Hoje o presbita ele é muito ativo, né? Que é a inserção já do multifocal na jogada. Então é uma pessoa que hoje é muito dinâmica, faz multitarefas, precisa de múltiplos focos ao mesmo tempo, agilidade. Então isso é uma característica de receita. Então quando o teu cliente ele chega para ti na tua loja, ele já vem com essas dificuldades, ele já vem com essas dores, assim como eu chamo. Essas dores elas vão ser resolvidas com uma prescrição, que depois vai se tornar um óculos. Agora, se você conhece as dores do teu cliente, você interpreta juntamente com a receita e você transforma isso na realidade ali para o teu cliente, ele vai olhar para ti e vai dizer, como ele sabe isso? Como é que ele sabe o que eu estou sentindo? Como é que ele sabe que eu tenho essa dificuldade? Você começa a se posicionar como autoridade e com isso a venda flui muito mais fácil. O teu cliente ele acredita em ti, porque você não está querendo vender nada para ele, você está querendo resolver o problema dele, resolver a dor que ele está sentindo. Então por isso é importante isso aqui, entender a receita. Mas antes da receita, antes do cliente chegar até você. Porque quando ele teve essa dificuldade, ele buscou pelo especialista, esse especialista fez uma prescrição e aí ele chegou para você. Mas antes disso aconteceu muita coisa, perfeito? Então o importante é o seguinte, quando ele chega ali na tua loja, em contato contigo, ele teve uma orientação passada por esse especialista, né? Pelo oftalmologista, pelo optometrista, enfim, ele teve uma orientação. Talvez ele tenha ido na internet fazer alguma busca, que é bem provável nos dias de hoje, né? Com esse acesso à informação, isso está muito recorrente, isso está cada vez mais. Ou talvez ele veio do nada, veio aí na tua loja com a cara e com a coragem, primeiro usuário de óculos e vamos ver o que vai acontecer. Talvez ele já seja um usuário, talvez ele chegou sem óculos, mas ele é usuário, ele não está usando porque ele teve um problema que não foi resolvido no passado, então ele não quer usar óculos, mas ele está ali porque é obrigado, então a gente tem que resolver o passado para construir um novo presente e futuro. Então são muitas coisas que podem acontecer no início da sua venda, perfeito? Então interpretar a receita é importante. Se você não tem conhecimento disso aqui, tem dúvidas, eu te aconselho a buscar um pouco mais dessa informação. Eu não vou entrar no detalhe de cada coisa, como são as ametropias, isso é um assunto para um outro vídeo com bem mais tempo. Aqui a gente também não tem muito tempo para fazer uma aula completa, desde as ametropias, como surgem, até chegar nisso aqui. Então aqui eu vou te falar só da receita, mas qualquer dúvida que você tenha além, continua acompanhando aqui os vídeos, vai buscando essas informações porque são complementares, são informações que se complementam e juntas
fazem a sequência, perfeito? Então quando chega essa receita para ti, aqui eu fiz um esboço bem simples, mas a receita do médico eu preciso entender o que está escrito aqui para daí sim eu transformar nas lentes e transformar na sequência do meu negócio. A receita ela vai te dizer quais são as ametropias do seu cliente e por aqui tu já começas a identificar a característica física dessas lentes, que é o que eu vou te passar nesse vídeo para que tu compreendas como funciona tudo isso, beleza? Então na receita eu vou ter essas informações. Aqui em cima eu não fiz assim a parte superior da receita, que tem o nome do teu cliente, que é super importante você já pegar essa receita. Oi, seu João. Oi, Friedsen. Oi, Fernando. Oi, Rodrigo. Oi. Enfim, quem é o teu cliente? Analise quem é o teu cliente e dali dê sequência. O nome do médico vai estar escrito aqui também, do optometrista, do oftalmologista. Enfim, o que está escrito nessa receita? Então, geralmente isso está em cima e está embaixo da receita. Dentro disso, eu vou estar escrito aqui essas siglas, o que são essas siglas. Então, esse ESF significa esférico, CIL significa cilíndrico e eixo é a posição do cilíndrico. Longe para longe. Não associe longe e perto para o médico, quando ele tem que escrever óculos para perto, ele vai escrever no de perto, ele sempre vai escrever aqui. O que vai diferenciar para a gente é o sinal que está escrito aqui. É isso que vai determinar se é para longe ou se é para perto, perfeito? E para perto, geralmente ele escreve aqui quando é multifocal, que é para longe e para perto. Então ele escreve aqui e aqui na observação, ou ele vai escrever longe e perto e nós precisamos fazer os cálculos de adição, perfeito? Então esférico, cilíndrico e eixo vai me determinar então as ametropias. Quando eu uso um óculos ou eu passo a precisar usar um óculos, eu vou ter uma ametropia. Significa dizer que eu estou com dificuldade de visão, eu estou com dificuldade para enxergar. Essa dificuldade ela pode ser associada a 4 nomes: miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. E tudo vai estar escrito por aqui. Então por isso que eu preciso entender isso para poder identificar isso, perfeito? E com isso dar sequência no negócio. Então, quando eu tenho valores somente no esférico, eu tenho miopia ou hipermetropia. Somente aqui, miopia, hipermetropia. Quando eu tenho no cilíndrico também eu vou ter o chamado astigmatismo, que pode ser dividido em 5 tipos. E o eixo é a posição do astigmatismo no meu olho, né? Qual é a posição de montagem que eu tenho que seguir com a lente para que o meu cliente ele possa ter uma adaptação, que é o que o laboratório ele vai seguir para fazer esse óculos montado para você a partir de então, perfeito? Então, toda vez que chega uma receita, por exemplo assim, chegou o teu cliente, você observou aqui no OD, OE, olho direito, olho esquerdo. E chegou uma receita para ti assim, ó, -2. Significa dizer que esse cliente ele tem miopia. Como eu sei que ele tem miopia, Friedsen, olhando só para esse número, como é que você sabe? Sempre que tiver sinal negativo, significa dizer que é miopia. Qual é a característica da miopia? Dificuldade de enxergar de longe. Então, sempre que eu tenho sinais negativos, independente dos números que eu tenho aqui, que sempre vai ser de 0,25 em 0,25, 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50 e assim vai. Então, sempre que eu tenho números acompanhados desse sinal negativo, eu tenho miopia. Miopia, dificuldade de enxergar de longe. Característica das lentes: fina no centro e grossa nas bordas. O chamado fundo de garrafa, né? Como é uma linguagem aí muito que eu escuto aí dos clientes, enfim, falando, é o famoso fundo de garrafa, porque a lente ela fica muito grossa na borda, né? Então, sempre que eu tenho aqui no esférico negativo é miopia. E se eu tenho no esférico positivo, no caso aqui eu vou dar o mesmo número, só que eu vou mudar o sinal, +2, eu tenho uma hipermetropia. Hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto. Essa lente ela é positiva. Ela faz um efeito tipo lupa, sabe? Ele aumenta as coisas para que eu possa então enxergar de perto, para que eu possa ler o meu livro, para que eu possa mexer no meu computador, para que eu possa fazer tudo a partir de agora. Então isso é uma hipermetropia, quando vem com essa prescrição positiva. A característica da lente da hipermetropia, ela é totalmente o contrário da miopia. Ela é grossa no centro e fina na borda. Então o centro vai ser sempre mais espesso. Quanto mais alta a tua hipermetropia, mais espesso é o centro. A borda sempre vai ficar igual. Quanto mais alta a tua miopia, o teu grau de miopia, a tua dioptria de miopia, mais grossa é a borda, mais espessa é a borda.
o centro ele sempre vai prevalecer igual. E é o que vai chamar a atenção do cliente, é a parte mais grossa, nunca a parte mais fina. Mas a parte mais fina não tem como ficar mais fina porque ela já está fina. E a parte grossa é consequência então da dioptria. Existem técnicas para reduzir isso com tamanhos de armação, com índice de refração de lentes, mas sempre vai ter espessura. Não tem como não ter espessura. O que nós vamos buscar é reduzir isso, beleza? Então, analisando a receita somente no esférico, eu tenho miopia ou hipermetropia, beleza. Agora, se eu tenho um valor escrito aqui no cilíndrico, sempre que eu tenho um valor no cilíndrico preenchido, significa dizer que eu tenho astigmatismo. E esse astigmatismo são 5 modelos que a gente pode acompanhar. E eu não vou entrar no detalhe específico de cada um, porque a gente vai ter que fazer algumas contas chamadas transposição. Não é o intuito do vídeo aqui também, mas esses astigmatismos eles se dividem em 5. O grande, porém, é astigmatismo. É isso que você precisa saber. Não precisa saber o detalhe de cada um nesse primeiro momento. O mais importante nesse primeiro momento é você saber que sempre que eu tenho cilíndrico preenchido, eu tenho um astigmatismo. Sempre, 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 sempre. E esse astigmatismo ele pode ser combinado, aí sim, uma segunda possibilidade, com miopia ou hipermetropia, ou zero aqui. Eu posso ter plana e o astigmatismo. Ou eu posso ter o astigmatismo e miopia e hipermetropia. Eu posso ter essas combinações. Vão ser as duas jogadas juntamente com as outras combinações que é relacionadas à transposição dessas lentes. O eixo é a determinação da posição desse astigmatismo no meu óculos, dentro da montagem da lente para que eu possa então enxergar bem. Então o eixo me determina a posição disso. O meu astigmatismo ele pode ser acompanhado de miopia, hipermetropia ou de lentes planas, que vão ser então a combinação desses astigmatismos. Então se eu tenho um astigmatismo de miopia, a borda é grossa, mas o astigmatismo, a posição dele vai sair mais grossa ainda. Por quê? Porque na mesma lente eu tenho uma segunda força, uma segunda dioptria, que é a força cilíndrica. Da mesma maneira, o positivo, também vou ter uma parte mais fina e uma parte mais grossa, que é o cilíndrico, é o astigmatismo dentro da receita. Então o astigmatismo ele se complementa junto com a miopia ou com a hipermetropia e deixando a lente mais grossa. E o eixo me determina qual é a parte mais fina. E a parte mais grossa vai estar sempre na curvatura perpendicular desse eixo. Legal isso, né? Então, eu interpretando a receita aqui, a partir de agora eu já sei qual é a dioptria que o meu cliente tem, eu já sei qual é a ametropia e eu já consigo determinar como é a característica física da lente. Eu já sei que vai ser mais grossa na borda, eu já sei que vai ser mais fina, eu já consigo direcionar algum tipo de armação para ajudar o meu cliente para facilitar então a sua adaptação. Uma outra receita que pode aparecer também, pode até aparecer com essas escrituras que tem aqui em cima e ele vai preencher também na parte de perto. Então ele vai colocar aqui, por exemplo, se eu trazer o olho direito como exemplo, -1 com -1 a 90. Então ele preenche também aqui no olho direito, esquerdo para perto, significa dizer que quando ele escreve na parte de longe e na parte de perto, significa dizer que eu preciso de 2 óculos ou uma lente chamada multifocal, onde na mesma lente eu tenho grau de longe e grau de perto. Nós chamamos isso de adição. É o quanto que eu tenho que ganhar quando eu saio daqui e chego até aqui. Isso é chamado de presbiopia, que é então o 4º modelo de ametropias que eu tenho. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. A presbiopia significa perda de acomodação do cristalino. Dentro do nosso globo ocular nós temos uma lente, um músculo que faz um poder de foco para mim olhar para perto. Esse músculo, naturalmente, ele, com a idade, ele vai ficando cansado e não consegue mais fazer esse poder de foco. Então nós perdemos o poder do foco, chamado presbiopia. Então nós complementamos isso com uma dioptria de perto. E associada a uma receita de perto ou de longe que eu já tenho, significa dizer que eu tenho 2 óculos a partir de agora. Só que isso é extremamente desconfortável, ficar tirando e colocando. Então nós fizemos uma lente chamada multifocal, onde nessa lente multifocal, na parte superior eu tenho a relação do que está para longe, seja positivo ou seja negativo,
E na parte de baixo eu vou ter a possibilidade de ter o meu grau de perto. Então eu olho para cima, eu tenho uma potência, e eu olho para baixo, eu tenho outra potência, que é o meu grau de perto, que significa a minha adição. Então pode vir escrito assim, ou o médico ele pode escrever aqui também, ó, a adição, nesse exemplo aqui que eu criei uma adição de 1. Então significa dizer que a minha lente multifocal ela precisa ter uma adição de 1 para que eu possa enxergar bem para longe e para perto. Caso não seja uma lente multifocal, eu preciso fazer 2 óculos, porque eu não consigo mais enxergar para longe e para perto utilizando o mesmo óculos. Então, quando tenho miopia, minha dificuldade é de longe. Para perto eu enxergo bem até uma certa limitação. A partir disso, meu cristalino ele já não compensa mais. Então, a minha miopia eu vou ter que usar para longe e para perto do mesmo jeito. Quando chego na idade da presbiopia, ele começa a dar graus diferentes para longe e para perto. Então, piora um pouco mais. Então, eu preciso de uma lente que me complemente isso. Por isso a multifocal, porque ele te faz uma dioptria de longe, uma dioptria de perto na mesma lente, sem precisar ter que estar trocando de óculos. Então aí sim, eu analiso o perfil do meu cliente, que é multifocal, aquilo que eu te falei lá no princípio aqui da nossa aula, e você faz uma associação da lente juntamente com o perfil do seu cliente agora. A lente, a característica física da lente, né, como vai ficar essa lente de multifocal, ela vai ser associada à dioptria. Se for uma multifocal negativa, é borda grossa, centro fino. Se for uma multifocal positiva, centro mais espesso e borda mais fina. Então as regras seguem as mesmas. A diferença é que multifocal, tu tens uma potência para longe e uma potência para perto na mesma lente. Isso é incrível, não é? Então isso é importante para você. Você precisa entender isso aqui, saber como funciona, associar as ametropias, saber como vai ficar essa lente, quais são as dificuldades, quais são os poréns de cada dioptria para fazer a sua apresentação para o cliente, para ajudar ele a escolher as suas armações, as armações mais indicadas, as armações mais adequadas para as dioptrias. Qualquer coisa fora disso, você começa a ter surpresas, principalmente na parte estética e, consequentemente, em seguida, adaptação, problemas de adaptação. E principalmente com o multifocal. Por quê? Porque o multifocal ele precisa aprender a usar o óculos. Todos eles precisam aprender. Mas não é só colocar o óculos e sair enxergando? É. Só que eu preciso aprender a lidar com isso agora, porque até então eu não precisava usar óculos. Eu preciso aprender quais são os movimentos de cabeça que eu posso fazer para mim poder enxergar. E quais são os movimentos que eu não posso fazer porque eu não vou enxergar. Por exemplo, quem usa multifocal, ele não pode baixar a cabeça para ler. Ele tem que baixar os olhos. E isso é difícil, porque eu nunca precisei fazer isso e agora eu preciso, porque minha lente me exige isso. Então eu vou fazer um óculos só para perto, que é mais fácil? Sim, é mais fácil, mas você vai ter que ficar tirando e trocando o tempo todo, ou vai ficar usando óculos aqui na ponta do nariz. Não existe isso, isso é ruim. Então aquele óculos que é só para perto, ele nunca vai estar perto de você, ele sempre vai estar em algum lugar. Porque a hora que você precisar, você vai lembrar dele. E agora, onde está esse óculos? Aí você vai sair desesperado atrás do óculos e não acha ele. Então, por isso que a gente faz uma lente multifocal para resolver a vida do nosso cliente. Resumindo tudo isso, interpretação da receita é super importante. Você precisa entender o que está prescrito aqui, associar isso aqui às dificuldades do teu cliente. Isso aqui são chamadas ametropias, que são miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia, foi tudo que nós falamos aqui. Uma vez eu entendi qual é a dificuldade do meu cliente através da receita, eu já fiz uma análise de quais são as dificuldades dele no dia a dia, eu só vou fazer ele me contar e vou dar uma massacrada nessa dor dele, para que ele sinta, cara, eu preciso resolver isso, eu preciso que tu me venda um óculos, é isso que vai fazer a diferença. Então, quando tu entende a dor do teu cliente, quais são as dificuldades que ele está sentindo, porque você conhece as ametropias e você sabe o que elas causam no dia a dia da pessoa, fica tudo muito mais fácil. Tudo muito mais fácil porque ele vai olhar para ti, mas como que ele sabe isso? Como que ele entendeu qual é a minha dificuldade se eu nem falei para ele? Você só vai tocar nos pontos certos para você fazer com que ele te conte e você vai fazer o quê? Vender a solução. Você não vai vender uma lente, você vai vender a solução para que ele possa ter uma qualidade de vida bem ou boa novamente. Melhorar a vida desse teu cliente novamente, fazer com que ele enxergue bem, transformar vidas através da visão. Esse é o nosso lema. Então,
entender a receita vai te ajudar muito com isso. E junto com isso, entender também um pouco a característica física das lentes. Como eu te falei aqui, miopia, hipermetropia, astigmatismo, a presbiopia, como que tudo isso funciona na questão de espessuras, onde fica mais fino, onde fica mais espesso, para que tu escolhas uma armação, para que tu deixe o teu cliente ciente, quais são as lentes que vão associar isso. Então tudo isso é importante, legal? Então essa foi a nossa aula de interpretação de receitas, entender as ametropias que estão escondidas aqui e transformar isso na realidade, né, no dia a dia do teu cliente e depois transformar isso para a sequência das vendas. Legal? Espero que você tenha gostado. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.